Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, essa comunidade que aqui se reúne para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido em nosso meio. Nós esperamos que você se sinta em casa, porque essa é a vontade do nosso Deus e Pai. E esse nosso Deus é um Deus grandioso. A Bíblia diz que as suas obras são manifestas na natureza. Se você olha para cima, para os céus, para a infinidade dos céus, as estrelas, ou se você olha para a minuciosidade da criação de Deus, dos micro-organismos, para qualquer lado que você olha, você vê a grandiosidade de Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso. E esse cântico diz que com toda essa grandiosidade, a sua justiça, o seu amor se manifesta em nosso meio. Amém? Vamos louvar. Eu convido você a se colocar em pé. Estar junto com Ele, congregando aqui, por conhecê-lo, por fazer parte dessa família. Amém?
por tudo o que tenho. Tesouro maior desse mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria, todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo o tempo. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Senhor Deus, enche nossos lábios de canção e a gratidão que nos faz viver a cada dia e a certeza que Deus vai continuar nos abençoando, que Deus vai continuar nos suprindo a cada dia, que nos faz continuar nessa vida, continuar nessa batalha, nessa vida, vivendo pela fé. Assim nós clamamos: faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva de bênção, de suprimento, de consolo nas nossas vidas, dia após dia. Amém? Assim como a costa anseia por águas
clamamos a Ti, ó Pai. Faz chover, ó Pai, faz chover em nossas vidas, ó Pai. Derrama chuvas de bênção, ó Pai. Vem transbordar nosso ser com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que sejamos cheios de Ti, ó Pai, e não sobre um espaço sequer para inimigo das nossas vidas, ó Pai, porque nós conhecemos bem as Tuas estratégias, ó Pai. Sabemos que é a partir de um pequeno espaço que ele vem tomando e ganhando lugar, ó Pai. Por isso nós queremos, Senhor, entregar nosso coração completamente a Ti, ó Pai. Vai chover, Senhor, derrama, Senhor, Teu Espírito no nosso ser, ó Pai. Nós queremos Te glorificar, nós queremos Te exaltar, porque o Senhor tem derramado chuvas copiosas sobre as nossas vidas. O Senhor tem transbordado as nossas vidas, ó Pai, com a Tua santa providência, com o Teu amor, ó Pai. E nós cremos em Ti, ó Pai, que nada nos faltará, ó Pai. Nós podemos estar certos de que o Senhor jamais nos abandonará, ó Pai, nas lutas mais difíceis, nas situações mais impossíveis, ó Pai. Nós cremos no Deus do impossível, ó Pai, o soberano Deus, ó Pai. Por isso é que nós clamamos a Ti, por isso que nós nos reunimos aqui como igreja, salva por Ti, redimida por Ti, pelo Teu grande amor, ó Pai, sedentos de Ti, Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode saciar a nossa fome, pode matar a nossa sede, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti, ó Pai. Amém. Podemos a igreja sentar? A Bíblia sempre nos fala, através de toda ela, que nosso bom Deus, nosso maravilhoso Deus, é um Deus que sempre nos cuida, um Deus que nos guarda, um Deus que nos abençoa. Tem este texto de Isaías que diz o seguinte: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Esse é o nosso Deus, tal como está falando aqui o profeta Isaías. Esse Deus ao qual nós estamos aqui adorando, esse Deus ao qual nós estamos cantando louvores, é um Deus que Ele nos fortalece dia a dia, nos renova e nos guarda de tudo mal. O Salmo 23, um salmo muito conhecido, também diz o seguinte: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Esta semana que terminou, tenho certeza que Deus, esse Deus o qual o salmista fala, nos tem livrado de muito problema, inclusive situações que desconhecemos, já que o próprio Deus de amor nos poupa do sofrimento só de saber que muitas coisas, de coisas desagradáveis que poderia nos acontecer. Finalmente, 2 Samuel diz o seguinte, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Ele nos tirou do mar profundo. Esse Deus o qual os textos que temos lido nos está falando, esse é o Deus o qual nós cantamos, adoramos e nos rendemos a Ele. Também, como parte desse amor tão maravilhoso de Deus, de nosso Deus, Ele nos entrega um sustento diário para poder sustentar nossa vida, nossa família, todas as nossas necessidades. E nós, como gratidão a tudo que Deus nos dá, o trabalho, todos os recursos financeiros, a vida, a saúde, também como adoração, temos um momento dentro de nossos cultos para participar com nossos dízimos e ofertas. Enquanto cantamos um hino, aquele irmão e irmã que veio preparado pode estar vindo aqui na frente e entregando o seu dízimo ou sua oferta. Salvação.
estamos em paz, mesmo diante de tantas guerras, de tantas aflições, de tanto conflito, porque nós sabemos que a mão de Deus vai estar sempre ali, pronta a nos segurar, pronta a nos conduzir, pronta a nos socorrer. Todos nós, acredito que nesta semana temos sentido essa mão de Deus segurando nossa vida. Alguns até podemos pensar assim, talvez tivemos uma experiência onde de um modo tremendo Deus sim nos libertou. Alguns só falarão, não, comigo não aconteceu nada demais, tudo foi igual. Só que o próprio Deus nos fala, e
temos cantado isso também, que esse Deus tão maravilhoso, Ele nos poupa do sofrimento. Por isso que às vezes nem chegamos a saber daquilo que Deus nos libertou. Vamos orar e agradecer por tudo que Deus tem feito em nossa vida e também pelo que fala. Vamos orar. Senhor maravilhoso, sabemos, Pai, que o Teu amor nos renova todos os dias. E já desde cedo, Pai, quando estamos nos arrumando para ir ao trabalho, para a escola, a faculdade, quando estamos também preparando em nossas casas, Pai, nossos trabalho diário, sabemos que aí já, Deus, Tu estás nos guardando, livrando de tudo mal. Muitas vezes, Pai, Teu próprio infinito amor nos poupa, Pai, de conhecer esse perigo, para não ficar mais nervosos nem estressados. Mas em tudo, Senhor, sabemos que Tu estás guiando o nosso caminho. Te agradecemos, Pai, pelo sustento diário que nos entrega, Pai. Te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo sustento que vem também do nosso trabalho, o qual Tu nos entregas, Deus. Te agradecemos pelas nossas famílias, pela nossa casa, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, também te agradecemos pela oportunidade de Te servir através de nossos dízimos e ofertas. Sempre, Senhor, pedimos também para que nos ilumines e nos entregues sempre sabedoria para poder administrar os Teus recursos conforme a Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. O dia de ontem, 1º de fevereiro, foi o aniversário de nossa igreja. O 1º de fevereiro de 1970, esta igreja, pela graça maravilhosa de nosso bom Deus, ela foi organizada. Sendo assim, já tem 44 anos, olhem, 44 anos que tem esta amada igreja. Já não é adolescente, nem jovem, já é um adulto, bem adulto. E nós sabemos que na história desta igreja, nesses 44, e obviamente tem mais anos, quando ainda era congregação, passaram muitas pessoas que hoje não estão, mas que sabemos que Deus a usou de um modo maravilhoso, tremendo. Do mesmo modo, hoje nós estamos presentes, somos parte agora desta história presente. Mas toda a história, tanto do passado, nesses 44 anos, e esta história do presente, é uma história na qual Deus permite que nós tenhamos participado desta igreja, esta IPI Rio Pequeno, que é também uma igreja de Deus. Sabemos, e a Bíblia nos fala claramente isso, sabemos que todas as igrejas pertencem a um só Deus. Todas as igrejas são de Cristo. Só que também esse mesmo Cristo maravilhoso, Ele coloca igrejas locais em diferentes bairros, e entre elas nós estamos, uma delas estamos aqui. Não existe uma igreja melhor que a outra. Todas são de um mesmo Deus. Por isso que nós estamos aqui, participando juntos nesta igreja, porque o Deus o permite e o Deus o quer. Sempre falo isso e sempre tenho bem claro, pelo menos para mim, que a igreja que onde Deus nos coloca é a igreja ao qual Ele quer que sempre participemos servindo a Ele. Por isso, 44 anos, todo este mês de fevereiro estaremos sempre lembrando o aniversário, agradecendo a Deus. 44 anos, mas hoje, o primeiro culto deste mês de fevereiro, estaremos dando sempre gratidão por tudo que Deus. Então estaremos orando. Vamos orar. Vou pedir a Raquel, por favor, nos guie em uma oração de gratidão por nossa igreja. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, por termos este lugar, Senhor, amplo, bem construído, Senhor, e que está bonito para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor esteve na caminhada desta igreja durante todo esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vidas que foram abençoadas por Ti, Senhor, através desta partícula da Tua igreja que aqui se reúne, ó Deus. Te agradecemos pela vida de cada um, pela contribuição de cada um, Senhor. Tu
Tu conheces o coração de cada um e Tu sabes, Senhor amado, onde estão hoje e que atividades estão desenvolvendo, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus querido, porque durante esses 44 anos, o Senhor esteve sempre conosco. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração por esta bênção, Senhor. Eu, em particular, Te agradeço, ó Deus, pela bênção que esta igreja tem sido na minha vida. E em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar ao presbítero Alcheres, Gustavo, por favor, também venha aqui na frente, a Humberto e a Neuza. Estaremos participando da ceia do Senhor, esta ceia ao qual sempre nos lembra o que Deus fez através de Cristo Jesus, mas também o que Deus está já fazendo em nosso presente, porque essa bênção continua e o que Deus ainda fará no futuro. Estaremos todos juntos participando desta ceia, a ceia do Senhor. Sempre é bom lembrar, e aí que é algo que é necessário sempre reforçar e lembrar. A participação da ceia, conforme a Bíblia, ela não é só para os perfeitos. De fato, não existe ninguém perfeito, porque se fosse assim só para os perfeitos, Jesus não teria morto. Para que morrer Jesus se, ao final, morrer e ressuscitar, se todos somos ou algum grupo é perfeito? A ceia justamente é para pessoas que têm pecado, pecadores, pecadoras, mas que se arrependem e que sabem que tem, através de Cristo Jesus, o que Jesus fez, temos o perdão eterno de Deus. Então estamos neste momento participando, estaremos em breve participando de um cálice que representa o sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós. Também estaremos participando de um pão que representa o corpo de Cristo, que também foi entregue por cada um de nós. O texto que nos guia está na Bíblia, está em 1 de Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11 de 1 de Coríntios, a partir do versículo 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo ainda não veio, sempre também, é bom lembrar isso. Ainda Cristo não veio. Ainda que tem algumas seitas religiosas que falam que Cristo já voltou de espírito, ou voltou em uma presença diferente. Mas a Bíblia fala claramente que quando volte Cristo pela segunda vez, será extremamente visível que todo mundo, não somente os cristãos, todos, não somente um pequeno grupo, toda a humanidade vai enxergar, vai ver a esse Cristo glorioso, maravilhoso voltar. Ele ainda não voltou, porque pelo menos eu não ouvi, e a Bíblia fala claramente que toda a humanidade estará enxergando Ele. Então, se esse Cristo não voltou, por isso que participamos da ceia. Lembrando que quando volte Cristo já será diferente, será outro momento, mas lá, com Cristo maravilhoso, nesse momento estaremos desfrutando, estaremos participando da ceia. Vamos a pedir a presbítera Neuza que ore, por favor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, Senhor, que nós temos o privilégio, Deus, de relembrar, a Deus, o seu sangue derramado na cruz, o seu corpo, Pai, que foi ferido, Pai, por amor a nós, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor,
pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Te agradecemos, Pai, porque nós somos lavados, nós somos remidos e redimidos através do seu sangue, ó Deus. Que nós, em momento algum de nossas vidas, Pai, possamos esquecer esse preço tão alto, Pai, que foi pago na cruz por cada um de nós, Pai. Muito obrigado por esse amor tão imenso, por esse amor tão grande por nós. Fique conosco, Pai, participe, Senhor, desse momento, Senhor, junto de cada um de nós. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Estaremos recebendo os elementos e em um momento determinado juntos estaremos participando deles. Si alguien involuntariamente no recibió los elementos, por favor nos informe.
juntos pão e do cálice. Senhor, te agradecemos, Pai, por Cristo Jesús, porque tú, Señor, entregaste tu único Filho para morrer e resucitar por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque ainda que não merecíamos, Pai, o presente da salvação através de Jesus, o teu amor tremendo, que não tem comparação, nos entregou o maior e o melhor presente que temos. Em nome de Jesus, te agradecemos eternamente, Pai. Amém. Está chovendo? Isso que cantamos faz chover, hein? Imagina si cantávamos de ese fogo. Ahí sí que vamos lá a tomar cuidado con lo que cantamos. Gracias a Deus pela chuva, tá? Estamos precisando mesmo. Gostaria de trazer uma mensagem que leva por título Somos a Justiça de Deus. Perceba que o título é extremamente importante. Somos a Justiça de Deus. E para ter certeza de que somos a justiça de Deus, olhe para seu irmão do lado direito, do lado esquerdo e fale o nome da pessoa e fale: você, fulano de tal, é a justiça de Deus. Tenha certeza disso. Não fale que é Roberto Justo, não, Roberto Justo é outra pessoa. Mas é importante entender que nós somos a justiça de Deus. Talvez às vezes não temos percebido isso, mas a Bíblia claramente somos a justiça de Deus. Não que seremos a justiça de Deus, perceba. Não seremos, somos. E a palavra de Deus nos revela. Vamos estar lendo alguns textos que claramente nos fala dessa maravilha. Um texto que primeiramente temos que entender, diz assim: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Para nós, talvez esse texto tenha um sentido, mas precisamos procurar o sentido o qual foi escrito o texto. Fala que nós cristãos, nós, justiça de Deus, somos embaixadores. Então, quando lemos essa palavra embaixador, nos lembramos do que é um embaixador hoje de fato. Hoje no Brasil, cada país tem um embaixador que está representando a ele em outros países. No sentido ao qual foi escrito originalmente, é algo similar, mas não é igual. Tem algumas diferenças e aí temos que entender o ponto tal qual foi escrito. Hoje, volto a enfatizar, usualmente em um país, por exemplo, aqui no Brasil, temos uma embaixada e dentro da embaixada tem vários funcionários. Uma embaixada de um país, pensemos, Chile, a embaixada de Chile. E tem vários funcionários, não necessariamente são chilenos, tem muitos brasileiros trabalhando. Só que em toda a embaixada tem um embaixador, só um. O embaixador chileno que representa a Chile. É um só. Na época ao qual foi escrito este texto, e que no 2 Coríntios nos faz lembrar, era diferente. Lembremos que é a época do Império Romano. O Império Romano, ele tinha uma característica muito interessante. O Império Romano não gostava muito de guerra, de batalhas. É mais, para conquistar novos territórios, usava muito a política. Em último caso, ele usava de fato o exército. Por isso que o Império Romano se espalhou muito e usava muito o que é chamado a Pax Romana. Então, quando ele chegava a um novo território, negociava tudo politicamente. Negociava. Tanto assim que, por exemplo, quando chega a Israel, inclusive estão nas terras bíblicas, o Império Romano não interfere com as questões religiosas. Eles falam assim: vocês querem adorar ao Deus da Bíblia, obviamente, do Antigo Testamento, continuem. O Império Romano tinha seus próprios deuses. Não tem problema, todo mundo pode adorar a quem quiser. Eles não entravam em conflito. E para justamente ficar muito mais
de um modo indireto, seduzir seu estilo de vida, o Império Romano, quando chegava a um novo lugar, colocava várias pessoas, romanas obviamente, morando nessa região, nesse lugar, várias pessoas. E essas pessoas eram chamados embaixadores. Aí está a diferença, não era só um, eram vários, todos romanos. E todas essas pessoas romanas estavam morando em um novo, por dizer, em um bairro que era um território novo. E as outras pessoas que não eram romanas olhavam a ele, olhavam a esse grupo de pessoas. E só de olhar seus costumes, sua religiosidade e tudo, essas pessoas que não eram romanas iam sendo de algum modo seduzidas para que elas logo se tornem romanas ou aceitem o Império Romano. Por isso que na época ao qual se escreveu este texto, não é só um embaixador, são vários embaixadores que o Império Romano envia para um lugar. Hoje, quando Paulo faz esse texto, ele fala que nós somos similares. Nós não somos um embaixador, somos vários embaixadores, o qual Deus nos coloca em um lugar. E aí temos que entender que lugar. Se nós usamos esse texto tal qual está colocado, Deus, por exemplo, nós somos embaixadores. Como assim? Nossa casa. A nossa casa é um lugar o qual Deus nos colocou em um bairro, em uma rua específica, e aí somos os embaixadores para poder fazer conhecer todo o amor e a verdade de Cristo. Aí está o detalhe. Nós somos. Se Deus nos colocou no trabalho, nesse trabalho somos embaixadores. E nesse trabalho Deus nos colocou para fazer conhecer a todas as pessoas que trabalham aí do amor verdadeiro do Cristo Jesus. Se Deus nos colocou na faculdade, é porque aí Deus quer que nós sejamos os embaixadores. Essa é a ideia ao qual Paulo está fazendo a referência. Que Cristo, através de nossa vida, pode ser na nossa casa, na faculdade, no trabalho, Deus está fazendo apelo por nosso intermédio. Que maravilha! Olha, através de nossa vida, Deus está fazendo esse apelo para as pessoas que ainda não conhecem de Cristo. Então, logo na frente, no próprio texto, na própria carta, vai dizer o seguinte, no seguinte versículo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Está falando de Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aqui está a frase a qual eu comentei no início. Através de Cristo Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Percebam claramente, e aqui temos que entender uma coisa que é maravilhosa de Deus. Nós somos, pelo perdão que Deus nos entregou através de Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus. Não quer dizer que nos tornaremos justiça de Deus. Não fala isso o texto. Então, quando a Bíblia fala que somos justiça de Deus, significa que somos de fato tão justos como Deus. Olha o que está falando o texto. Ele está dizendo que de fato somos tão justos como Deus. Mas na prática, somos sim ou somos não tão justos como Deus? E aqui temos que entender uma questão. A santidade é diferente da justiça. A Bíblia fala que quando nos tornamos cristãos, filhos de Deus, nos rendemos ao amor de Cristo, a partir desse momento começamos uma caminhada diária, que vamos procurando cada vez mais e mais a santidade de Deus. Essa santidade, diariamente todo filho de Deus deve procurar a santidade. Mas na justiça é diferente. A justiça de Deus fala que automaticamente, quando nos tornamos cristãos, nos tornamos justiça de Deus. Só que aí está uma das questões no qual o inimigo está nos enganando. Porque o inimigo diz assim: como você é tão justo? Nada, você não é justo, nada. E aí temos que entender, uma das maiores estratégias que o inimigo tem é justamente nos fazer acreditar o contrário disso. Lembre, a Bíblia fala que nós somos justiça de Deus. Não quer dizer que nos tornaremos justiça de Deus. E como assim que somos justiça de Deus? Na Bíblia, no texto de Romanos, diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perceba, é o poder do Evangelho que nos transforma. Não é nossas atitudes,
não é nosso estilo de vida, não são nossas obras bonitas. Foi o Evangelho de Cristo, o Evangelho que foi dado através de Jesus, que nós temos esse poder de Deus. Poder temos. E aí está, volto a enfatizar. O inimigo fala: não, você é fraco, você não é nada. Mas a Bíblia fala que nós já temos o poder de Deus. E continua Romanos, e aqui vem um ponto que é necessário lembrar. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, está falando de Adão, que entrou o pecado, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E aqui a Bíblia de novo nos fortalece uma grande verdade sobre a justiça, que somos justiça de Deus. Fala que somos justiça porque foi uma dádiva, foi um presente. Não foi porque nós fizemos uma série de ações, atitudes que falaram assim: nossa, verdadeiramente você merecia ser isso. Ao contrário, a Bíblia fala claramente, e aqui está bem claro: nós recebemos, nos tornamos justiça de Deus porque é uma dádiva, é um presente. É uma dádiva, é um presente. Ninguém aqui pode dizer: eu sou justiça de Deus porque sou melhor que o outro. Por isso que no início fiz questão de falar, de pedir que cada um olhasse a seu lado e fala: você, meu amado irmão e irmã, é justiça de Deus. Todos somos justiça de Deus. Agora, o que significa isso? E como o inimigo nos destrói nesta verdade, para justamente nos afastar? Temos claramente na Bíblia, primeiramente, e sempre é bom lembrar, que todos nós somos pecadores. Só que através de Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados. Perceba, se não fosse por Jesus, ninguém receberia essa justiça de Deus, ninguém receberia o perdão de Deus, ninguém receberia a graça de nos tornar filho de Deus. Só através de Jesus que nossos pecados foram perdoados. E em Colossenses fala o seguinte, sempre é bom para lembrar: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, só através de Jesus, o Filho amado de nosso único Deus, através deles é que nós temos o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Só através de Jesus. É mais, como é que podemos ter esse perdão? Primeiramente, temos que reconhecer que temos pecado. Se não reconhecemos que temos pecado, não nos arrependemos e não pedimos perdão. Por isso que 1 de João fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz pouquinho tempo participamos da ceia. Nele, fiz questão de lembrar que a ceia não é só para os perfeitos, porque de fato não existe pessoa perfeita. Por isso mesmo, se confessarmos os nossos pecados, quer dizer, a Bíblia, que estamos reconhecendo que temos pecado, que somos pessoas com falhas, com erros, e que obviamente só através de Cristo Jesus Ele nos perdoa. Perceba, essa verdade é uma verdade eterna, não muda. Por isso mesmo, Deus imediatamente faz uma segunda questão. A primeira é que Deus perdoa nossos pecados. A segunda é que Deus, o nosso Deus, esquece de nossos pecados. Olha, uma questão é perdoar e outra questão é se esquecer. Já explico melhor isso. Em Hebreus diz o seguinte: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não mais. E Isaías, o profeta Isaías fala o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Tem uma história eu ouvi nesta semana. Havia uma reunião nas casas e sempre na reunião das casas havia um momento de testemunho. E uma pessoa de uma irmã falava:
esta semana Deus falou para mim e tenho uma palavra. E ela se levantava e falava. Na seguinte semana, na seguinte reunião, de novo. Deus falou para mim esta semana e ela falava. Então todo mundo já ficava cansado. Nossa, Deus só fala para ela. Tá louco, sempre tem uma palavra. Então o líder falou assim, eu vou fazer uma pegadinha para ela. Para acabar com isso. E falou para ela. Quando eu estava na escola, falou o líder, eu fiz um pecado muito grande. Muito grande. E eu sei que Deus vai falar esta semana para você. Eu acho que sim. Então pergunta a Deus qual foi o meu pecado. Tá? Eu vou perguntar, falou ela. Na seguinte reunião, na seguinte semana, ele falou para esta irmã. E Deus falou para você? E sim, conversei esta semana com Deus. E qual foi o meu pecado então? E ela se levantou e falou. Deus diz que ele já esqueceu. Esse é o Deus maravilhoso da nossa fé. Deus já esqueceu. E sabem que? Aí está a estratégia de Satanás. Porque Satanás, ele nos cobra nessa. Satanás, quando diz assim, você vai cantar no louvor? Não te lembra do pecado que fez no dia 8 de março de 1986? Satanás faz isso. Mas Deus fala assim, eu já esqueci, já te perdoei, não me lembro mais. Ou eu vou dar vou participar, eu vou evangelizar, falar no trabalho para alguém. No momento em que eu quero falar de alguém, algum colega do trabalho sobre Jesus, nesse momento Satanás fala para nós ouvir. Você está querendo ser muito bonzinho falando agora de Deus? Mas não te lembra do pecado do mês passado? E aí eu falo assim, verdade, que eu vou falar de Jesus se eu mesmo no mês passado pequei? Mas a Bíblia nos lembra de olha este Deus maravilhoso. Diz assim, sou eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Deus não se lembra mais dos meus pecados. E o que a Bíblia fala, não se lembra mais, nunca mais se lembra dos pecados. Não interessa se foi um pecado pequenininho ou grande, ele não se lembra mais. Por isso que somos justiça de Deus, porque senão seríamos injustiça. E olha, uma terceira questão sobre esta questão de justiça de Deus é que nossos pecados foram purificados. Como assim? Como que foram purificados? O que tem que ver? Perdoar é uma coisa, outra coisa é esquecer e outra é purificar. 1 de João capítulo 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. De quê? Toda injustiça. Se Deus nos purifica de toda injustiça, então significa que nós somos quê? Justiça. É óbvio. Se Deus nos purifica de toda injustiça através de Jesus, significa que de fato nós somos justiça de Deus. E 1 de João também, capítulo 1, versículo 7, fala o seguinte: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como entender isso? Vamos dar outro exemplo. Vamos a imaginar que aqui tem um quadro branco, está aqui. E eu pego uma caneta e faço um monte de, de linhas, tudo. Um monte de coisa. O quadro é um quadro branco, bonitinho, novinho. Tudo está aí o quadro. E eu simplesmente pego uma caneta e faço um monte de coisas. Então nossa vida é assim. Nossa vida é uma vida branca, plena, maravilhosa. Só que através do tempo, dos dias, dos meses, o pecado vai entrando em nossa vida e esse pecado vai ficando, atrapalha todo esse lado branco de nossa vida. Logo, Deus nos entrega a Jesus. E quando Deus nos entrega a Jesus, aí está o maravilhoso, nos rendemos ao amor de Cristo. Deus diz assim: aqui estão teus pecados. Então Ele pega um papelão
E ele cobre e diz assim: eu te perdoei. Ele cobre com um papelão o quadro branco e fala: eu te perdoei. Te perdoei. Já não tem mais nada. Não te perdoei. Ao pouco tempo depois, Deus diz assim: olha, até já esqueci o que está atrás desse papelão. Não sei o que estava escrito. Não sei o que havia lá escrito nesse quadro branco. Depois de um tempo, aqui vem o maravilhoso. Deus diz assim: não somente perdoei, não somente esqueci, tira o papelão, está todo limpo, eu te purifiquei, já não tem nada, está tudo limpo, branco. Então é isso que significa purificar. Deus nos purificou de todo pecado através de Cristo Jesus. De todo pecado, Cristo nos purificou. Não temos pecado. Para Jesus, para Deus, não temos pecado. Mas como assim? Como é assim que não temos pecado? Daqui a pouquinho, saindo do próprio templo, já posso pecar? Claro que sim, podemos pecar. Claro. Mas esse amor de Cristo Jesus, de novo, perdoa esse pecado que cometi, esquecemos, ele esquece desse pecado e o purifica. Mas olha, essa questão não somente fica aí. Finalmente, tem esta questão. Todos nós, quando Cristo, através de Cristo Jesus nos perdoa, a nossa natureza pecaminosa foi substituída pela justiça de Deus. Aqui está o ponto. Olha como termina esta história fantástica da ação de Deus em nossa vida. Diz assim o texto de Ezequiel: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aí está o tremendo disso. Não somente Deus perdoa, não somente esquece, não somente purifica. Além de tudo isso, Ele nos entrega um novo coração, nos entrega o Espírito dele, totalmente nos dá uma nova vida, uma nova criatura. Aí está a ação maior de nosso Deus. Por isso que diz: nós somos justiça de Deus, não por nossos atos, senão porque Deus o quis por amor. Somos já de fato justiça. E é aí onde o inimigo nos atrapalha, porque justamente porque ele sabe que somos justiça de Deus, o inimigo fala: você não é nada, você não é nada, você é um pecador. Mas Deus fala assim: mas eu já esqueci do teu pecado, você é fraco. Mas Deus diz assim: através do meu Espírito eu te fortaleço. Mas você é teimoso e cai de novo. Mas Deus diz assim: mas eu quero trabalhar no teu coração e entregar um coração novo, maravilhoso, que te renova. Percebam que o inimigo sempre destrói tudo que Deus já fez. A estratégia do inimigo é mentir, mentir, mentir. E justamente isso cai em ações. Porque quando temos um momento para falar de Deus, o inimigo nos leva nos pecados. Mas nesse momento temos que lembrar: somos justiça de Deus. Somos justiça de Deus. Não é que serei justiça de Deus. Não é que alguns serão justiça de Deus. Não que os bons serão justiça de Deus. Somos justiça de Deus. O conjunto do louvor, nossos dois irmãos especificamente, estarão cantando um cântico que nos faz lembrar o que acontece em nossa vida com respeito ao pecado. Mas também é um momento para ouvir esta música, este cântico, e poder entender o que Deus já fez em nossa vida. O que Deus já fez em nossa vida. Vamos ouvir e prestar atenção. Aquele irmão e irmã que gostaria também de poder acompanhar, canta. Se confessarmos os nossos pecados,
Talvez o inimigo, Satanás, tem estado falando em nossa vida, em nossa semana. Você é fraco, você não presta, você é ruim. Não te lembras de tal pecado, não te lembras como você cai sempre na mesma questão. E isso tem criado em nosso coração e em nosso ser tristeza, às vezes depressão, às vezes frustração. Nos tem produzido mágoa, ressentimento, e nos tem, infelizmente, feito acreditar numa mentira, uma mentira que vem do inimigo. Mas neste novo ano, com certeza Deus continuará fazendo de nós justiça de Deus, continuar fazendo de você justiça de Deus, continuará usando a você, a mim, a todos nós como justiça de Deus. E lembremos que Deus já perdoou todos os nossos pecados, já os perdoou, e Ele não se lembra, Ele tem esquecido, e Ele nos purificou. Aquele irmão e irmã que gostaria de vir aqui na frente para pedir forças, para que esta verdade nunca seja esquecida de nossa vida, de nossa mente, pode vir aqui na frente para estar orando. Pedir a Deus que nos fortaleça todos os dias nesta verdade, que Ele já nos perdoou, que nunca nos voltará a condenar, porque somos salvos em Cristo Jesus, e que Ele nos use como justiça de Deus. Aquele irmão e irmã que gostaria de vir na frente, pode fazer. Senhor, somos justiça de Deus. As nossas famílias somos, amém, justiça de Deus. Nossa vida, nosso dia a dia é o momento no qual nós podemos transmitir essa justiça, a tua justiça, porque nos tornaste justiça de Deus. Através de Jesus, somos os teus embaixadores, Pai, e temos esse presente único e maravilhoso de poder falar sobre o teu amor para todas as pessoas que estão precisando, Pai. Que em nome de Jesus, o inimigo não venha, Pai, atrapalhar essa missão que nos tem entregado. Que o inimigo não venha com mentiras, a nos querer lembrar de pecados que tu, Deus, já tem nos perdoado e nos tem esquecido. Que o inimigo não venha a querer de novo nos levar pelos caminhos que não são teus, e por consequência, Pai, começar a acreditar numa mentira que destrói nossa paz, destrói nossa felicidade. Em nome de Jesus, Senhor, que neste novo ano agora, Pai, 2014, tenhamos todo momento esta lembrança de poder sempre, qual seja a oportunidade, nossa casa, em nossa família, trabalho, na escola, faculdade, na rua, qualquer lugar, sempre tenhamos a oportunidade de falar de Jesus, lembrar que somos os embaixadores do teu amor, que nada nos afastará disso, nada. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda nesta nova semana que estamos dando início, livra-nos de tudo mal, abençoa, Pai, o nosso dia. Perdoa, Pai, nossos erros, também nossas falhas, nossas fraquezas. E também, Pai, nos dá sabedoria que vem do Espírito Santo, para assim fazer sempre a tua vontade. Que em nome de Jesus, todos nós, Pai, tenhamos presente que sempre somos perdoados através de Cristo Jesus. E não existe nenhum pecado que nos afaste de ti.
Só através de Cristo Jesus temos esse presente. Juntos aqui, Pai, a tua igreja ora juntos a oração que o mesmo próprio Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nossos tempos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor pleno, absoluto, que nunca vai embora, o amor eterno do Deus Pai, a paz, a sabedoria e a presença também eterna do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com todos os nossos familiares e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. 2 avisos, que de fato é um só. Amanhã, reunião de oração, 8 da noite, aqui no templo. E quarta-feira, nosso estudo bíblico, também aqui no templo, às 8 horas. Amanhã, reunião de oração, 8 horas aqui no templo. E quarta-feira, o estudo bíblico, também aqui no templo, às 8 horas. Que Deus, maravilhoso, nos dê a sua paz, a nós, a nossas famílias, e tenhamos uma maravilhosa semana. Deus nos abençoe e nos guarde.